História 1. Sou motorista de entrega há mais de 5 anos. Comecei como uma maneira de pagar minhas dívidas estudantis, mas acabei gostando da liberdade da estrada, do ritmo do trabalho e das interações fugazes com os clientes. Com o tempo, me tornei familiarizado com cada rua da cidade e me orgulhava de conhecer as rotas mais rápidas e atalhos. Nada realmente me abalava, fossem clientes mal avaliados ou mau tempo, mas uma entrega mudou tudo. Era uma noite tranquila, o sol estava se pondo, lançando sombras longas nas estradas. O rádio tocava músicas suaves, e eu estava perdido em pensamentos sobre voltar para casa para um jantar quente. Justo quando estava prestes a encerrar a noite, meu dispositivo vibrou com um novo pedido. O endereço era desconhecido, localizado nos arredores da cidade. O que chamou minha atenção, no entanto, foi a generosa gorjeta anexada, quase triplicando o custo do pacote. A curiosidade foi aguçada, mas me perguntei por que alguém daria uma gorjeta tão grande. Mesmo assim, não pude resistir e decidi aceitar. Olhando para trás, deveria ter reconhecido isso como um pequeno sinal de alerta, mas nunca em meus sonhos mais loucos poderia imaginar o que estava prestes a acontecer. A viagem começou de maneira rotineira, mas à medida que me afastava da cidade, os arredores se tornavam cada vez mais isolados. As estradas antes bem cuidadas davam lugar a caminhos de cascalho, e as casas se tornavam escassas. O GPS me direcionou para uma estrada negligenciada, com árvores tão crescidas que pareciam engolir o caminho inteiro. Eu podia ouvir os galhos arranhando o teto do meu veículo, e um sentimento de desconforto se instalou no meu estômago. Ao chegar, me vi diante de uma casa antiga e decrepita. Os arredores estavam estranhamente silenciosos, exceto pelos sons distantes de criaturas noturnas começando suas rotinas. Bati na porta, mas não obtive resposta. Foi a primeira vez que me senti verdadeiramente inquieto, uma sensação estranha de que alguém poderia estar me observando. Como costumo assistir a muitos filmes de terror nas horas vagas, tentei me convencer de que estava apenas pensando demais e tentei me acalmar. Decidi então dar uma volta pela propriedade para ver se havia outra entrada ou alguém nos fundos. Ninguém respondia, mas uma sensação arrepiante me dominou. Não consegui identificá-la a princípio, mas então o cheiro pútrido me atingiu, e carne podre. O odor era avassalador, parecia que um gato tinha morrido e seu cadáver estava em algum lugar se decompondo. Minha mente acelerou, fazendo paralelos com cenas de muitos filmes de terror que eu havia visto. Eu deveria ter ouvido minha intuição naquele momento, mas simplesmente não conseguia compreender algo verdadeiramente sinistro acontecendo. Eu disse a mim mesmo que daria uma olhada rápida ao redor e, se não encontrasse ninguém, deixaria o pacote na porta da frente e sairia dali o mais rápido possível. Conforme avançava, um brilho de metal chamou minha atenção no reflexo de uma bandeja de metal descartada. Vi duas figuras usando máscaras, cada uma empunhando o que parecia ser facas ou espadas enormes e rudimentares. Foi como um clímax de horror. Não podia acreditar no que via. Senti como se estivesse preso em um pesadelo, esperando que tudo aquilo fosse apenas alguma alucinação. Eu estava em choque, meu coração acelerado, um medo glacial me paralisou. Eu não conseguia me mover, minha mente gritava para eu correr, mas minhas pernas não obedeciam. Momentos que pareciam horas passaram naquele estado petrificado. Então, percebi que eles ainda não tinham me visto. Aproveitando essa pequena vantagem, recuei silenciosamente, evitando movimentos bruscos que chamassem a atenção deles. Assim que me senti a uma distância segura, retornei apressadamente ao meu carro, deixei o pacote no chão e pisei no acelerador o mais forte que pude. Enquanto navegava pelas estradas sinuosas que se afastavam da casa, um alívio começou a me envolver. Mas, assim que achei que estava seguro, um homem apareceu de repente no meio da estrada, segurando o que parecia ser um jovem aterrorizado. O pânico se apoderou de mim. Eu sabia que não podia parar. No último momento, eles se jogaram para o lado, e eu passei correndo. Olhando para trás, peguei os olhos do homem por minutos que pareceram uma eternidade, mas provavelmente foram apenas segundos. Seu rosto era uma máscara de desespero, e um pedaço de fita selava sua boca, abafando qualquer pedido de ajuda. No meu pânico, meus pensamentos ficaram confusos, e não conseguia pensar com clareza.
Olhando para trás, percebi que deveria ter tentado atingir o homem e salvar o adolescente, mas o puro terror do que eu acabará de testemunhar era avassalador. É uma decisão que vou lamentar pelo resto da minha vida. Assim que me senti a uma distância segura, parei, tremendo, e chamei a polícia. Quando eles chegaram e começaram a investigação, não encontraram nenhum sinal das figuras mascaradas. No entanto, descobriram vestígios do que parecia ser sangue humano. Depois, me questionaram extensivamente, tentando reunir o máximo de informações possível. Descrevi o jovem detalhadamente, esperando que isso ajudasse de alguma forma. No entanto, a coisa mais estranha foi que não havia relatos de algum jovem desaparecido na área. Isso aprofundou o mistério e deixou um sentimento inquietante que persistiu por muito tempo. Desde então, deixei meu emprego como motorista de entrega, assombrado pelas lembranças daquela entrega. O sono me escapa, e os pesadelos, quando vêm, são vívidos e implacáveis. Cada rangido da minha casa, cada batida inesperada, me transporta de volta para aquela noite fatídica nos arredores da cidade. Muitas vezes me pego perdido em pensamentos, esperando contra toda esperança que o jovem tenha encontrado uma saída, que esteja em algum lugar seguro. Mas, lá no fundo, uma sensação de afundamento me diz o contrário. Sempre que fecho os olhos, vejo seu olhar desesperado, e é um peso que sei que carregarei comigo para sempre. História 2. Há 4 anos, durante meus dias de ensino médio, arrumei um emprego de meio período como entregador de pizza para ganhar um dinheiro extra. O trabalho era em sua maioria sem incidentes, com a ocasional entrega tardia durante uma festa ou uma conversa amigável com um cliente regular. Mas numa noite, tudo mudou. À medida que o sol começava a se pôr, lançando uma tonalidade dourada sobre a cidade, recebi um pedido para uma grande pizza de pepperoni. O endereço era desconhecido, localizado nos arredores da cidade. Uma leve inquietação se instalou em meu estômago, mas eu a ignorei, lembrando a mim mesmo que era apenas mais uma entrega. Pulei para o meu confiável Camry de 1999, o rádio tocando músicas suaves, e ajustei o GPS para o endereço fornecido. Enquanto dirigia, a chuva começou a bater no para-brisa, e o céu escureceu com nuvens pesadas. O som das gotas de chuva era ocasionalmente interrompido pelo distante estrondo do trovão e o lampejo de relâmpagos. A viagem me levou para longe das ruas familiares da cidade e adentrou as densas florestas e terrenos acidentados do interior. Quanto mais eu dirigia, menos casas eu via, e mais isolado me sentia. Minha mente estava cheia de pensamentos sobre o que poderia estar me esperando no destino. Seria uma brincadeira, ou talvez alguém novo na área? Dirigi por 5 minutos em uma densa floresta quando a dúvida começou a se instalar. A estrada parecia interminável, e a espessa cobertura acima bloqueava a maior parte da luz da noite. Pensei que estava indo na direção errada, então parei e decidi ligar para o cliente para obter melhores direções. Ninguém atendeu a ligação. Justo quando estava prestes a discar novamente, meu telefone tocou. O identificador de chamadas mostrava o mesmo número que eu havia acabado de discar. Uma voz masculina do outro lado disse abruptamente um sim. Surpreso pela brusquidão, hesitei por um momento antes de perguntar: "Você pediu uma pizza?" Houve uma breve pausa, e então a mesma voz respondeu um sim. A conversa parecia completamente fora do comum, e um arrepio percorreu minha espinha. Deveria ter visto isso como um sinal para voltar e esquecer a entrega, mas antes que eu pudesse dizer mais alguma coisa, o homem acrescentou: "Você fez a curva certa. Está a apenas alguns minutos daqui." Sem mais palavras, ele desligou. Como o homem sabia que eu fiz a curva certa? Eu me questionava, sentado ali por um momento, mergulhado em pensamentos e tentando entender seu comportamento estranho. Considerei ligar para o meu chefe, mas sabia que ele estava sempre mal-humorado e frequentemente reclamava de nós trabalharmos muito devagar. Não querendo enfrentar sua ira, tentei sacudir a inquietação e continuei dirigindo. Depois de alguns minutos, cheguei à casa. Para minha surpresa, a casa parecia melhor do que eu havia imaginado. Era antiga, mas estava bem cuidada, parecia que alguém morava lá. Estacionei o carro e caminhei lentamente até a porta da frente. Ao me aproximar,
Bati na porta, o som ecoando no silêncio. Esperei, ouvindo passos fracos de dentro. Uma sensação de inquietação me dominou quando percebi um olho mágico na porta. Senti um par de olhos me observando atentamente. É o entregador de pizza, anunciei, minha voz traindo um toque de nervosismo. Uma voz rouca de dentro, cansada, instruiu-me a levar a pizza para os fundos. Hesitei diante do pedido, mas não recebi resposta. Respirando fundo, decidi obedecer. Enquanto me dirigia para os fundos, notei um pátio com uma mesa e 4 cadeiras. Uma das cadeiras estava ocupada, a cabeça do ocupante visível, mas virada para longe. Com licença, chamei, mas não houve resposta. O vento parecia ficar mais frio, e as árvores farfalhavam de maneira ameaçadora. De repente, um sussurro por trás fez meu coração acelerar. Virei-me para ver um homem, com o rosto obscurecido pelas sombras, com olhos selvagens que brilhavam na penumbra. Aqui, tenho algo para você, sussurrou, a voz gotejando malícia. A luz da lua brilhava diretamente em seus olhos, revelando uma figura negra com as bolsas mais escuras sob os olhos que eu já tinha visto. Parecia que ele não havia dormido por dias. Seu olhar era agressivo e perturbador. Por um breve momento, ele sorriu, estendendo-se de orelha a orelha de uma maneira que me arrepiou. O pânico me inundou, e sem pensar 2 vezes, corri de volta para o meu carro, a caixa de pizza abandonada, e acelerei o mais rápido que pude. Enquanto dirigia, arrisquei um olhar no retrovisor e vi a figura negra do homem parada a cerca de 3 metros da traseira do meu carro. Ele estava apenas lá, mas desta vez com o rosto mais impassível que eu já tinha visto. A parte mais arrepiante era que, quando escapei da casa, não ouvi me perseguir, o que tornava toda a situação ainda mais perturbadora. Até hoje, sou assombrado por aquela noite, as lembranças da voz arrepiante do homem e da casa misteriosa estão gravadas em minha mente. Quem era ele? Por que estava lá? E quem ou o que estava sentado na cadeira do pátio? Os mistérios daquela noite permanecem sem solução, servindo como um lembrete arrepiante dos perigos desconhecidos que espreitam nas sombras. Nunca chamei a polícia. Olhando para trás, percebo que deveria ter feito isso, mas na época, parecia que ele não havia feito nada de errado. Nem mesmo mencionei o incidente ao meu chefe, o pedido já estava pago, e o homem nunca entrou em contato com a pizzaria depois. Esse silêncio, combinado com os eventos inquietantes daquela noite, me faz acreditar que algo verdadeiramente sinistro estava em jogo. História 3. No coração da Geórgia, eu trabalhava como motorista de entrega para Marcos Pizza. As vastas paisagens deste estado do sul frequentemente me levavam aos cantos mais rurais, onde casas se aninhavam entre extensas áreas de bosques e campos. Naquela noite em particular, com apenas 1 hora restante no meu turno, recebi um pedido que parecia não ser diferente dos outros. A escuridão já havia caído, e uma chuva suave começou a cair, adicionando uma serenata rítmica ao silêncio da noite. As estradas molhadas brilhavam sob as luzes da rua, fazendo tudo parecer ainda mais isolado. O endereço me levou a uma estrada que eu vagamente reconhecia, um caminho isolado cortando uma densa floresta. O GPS indicava que eu havia chegado ao meu destino, mas tudo o que vi foi o início de uma longa entrada que parecia se estender por 1/4 de milha. O cascalho rangia sob os pneus do meu carro enquanto eu seguia a sinuosa entrada ladeada por pinheiros imponentes de ambos os lados. As gotas de chuva batiam suavemente na folhagem, criando uma sinfonia silenciosa. Conforme me aproximava da casa, a fraca luminosidade da luz do alpendre, combinada com a chuva nebulosa, revelava uma estrutura de madeira pitoresca, dando-lhe uma atmosfera quase sinistra. Estacionei meu carro, peguei a pizza, o recibo e uma caneta, e comecei a caminhar em direção à porta da frente. No entanto, antes que eu pudesse chegar lá, uma voz chamou minha atenção. Uma mulher magra de meia-idade surgiu das sombras atrás da casa, acenando. Ei, estamos aqui na garagem. Meus instintos sussurraram para eu seguir sua voz. Me aproximei da garagem, mas escolhi ficar do lado de fora da entrada. O interior estava fracamente iluminado, revelando 2 homens mais velhos e rechonchudos descansando em poltronas reclináveis, ambos vestidos da cabeça aos pés em camuflagem.
As paredes da garagem contavam sua própria história, com várias bandeiras rebeldes, as cabeças de 6 veados montadas como troféus, e surpreendentemente, um pôster de Trump 2016. Foi uma visão que, por um momento, me deixou sem palavras. Sendo transgênero FTM e tendo estado em testosterona por cerca de 6 meses, eu estava na fase em que minha aparência era andrógena. Eu sempre fazia um esforço para me apresentar como homem, mas o trio parecia determinado a se dirigir a mim com pronomes femininos. Os repetidos "o senhora" e "o senhorita" pareciam alfinetadas sutis, testando minha paciência e resolução, mas foi a insistência deles que realmente enviou calafrios pela minha espinha. Um dos homens, com uma voz tão áspera quanto a barba que cobria seu rosto, me convidou para a garagem. Eu recusei, explicando que a política da empresa proibia entrar na propriedade do cliente, mas ele persistiu, e logo todos os 3 se juntaram ao coro sinistro me instigando a entrar. Meu coração acelerou, 1000 pensamentos rodaram em minha mente. Seria isso apenas um ato de hospitalidade sulista, ou haveria algo mais sinistro em jogo? Tendo passado incontáveis horas ouvindo histórias de horror no YouTube e em outras plataformas, minha imaginação correu solta. As histórias de vítimas desavisadas e encontros sinistros em locais remotos ecoavam em meus ouvidos. Cada sombra parecia esconder um perigo latente, cada farfalhar do vento carregava sussurros de ameaças. A linha tênue entre ficção e realidade começou a se desvanecer, e a paranoia me envolveu. Então, rompendo a névoa dos meus pensamentos, a mulher se aproximou. Seu passo era lento e deliberado, e a cada passo, o cascalho sob seus pés rangia suavemente. A luz fraca da garagem lançava um brilho pálido em seu rosto, revelando uma mistura de curiosidade e talvez preocupação. "Está tudo bem, querida?" ela perguntou, sua voz mais suave do que eu esperava. Pego de surpresa, eu gaguejei por palavras. "Ah, sim, apenas perdido em pensamentos", respondi, tentando disfarçar o desconforto em minha voz. Ela riu suavemente. "Não se preocupe, só estamos aqui, aproveitando uma noite tranquila. Eu entendo que é um pouco incomum por aqui, mas não queremos fazer mal algum." Ela me entregou o pagamento, seus dedos roçando os meus. O toque, embora breve, parecia estranhamente reconfortante. Aceitando o dinheiro, dei um aceno educado, ainda ansioso para concluir a transação e sair. A gorjeta deles foi mais generosa do que eu esperava, e enquanto eu voltava para o carro, não pude deixar de me perguntar se meus medos estavam fora de lugar. Mas no mundo das entregas, onde cada casa é uma nova história e cada porta se abre para o desconhecido, é sempre melhor prevenir do que remediar. No final, parecia que talvez eu tivesse exagerado ou deixado minha imaginação me dominar. No entanto, o pensamento arrepiante do que poderia ter acontecido se eu tivesse entrado continuou a me assombrar. Entendo que muitos possam pensar que eu exagerei a situação, mas essa experiência permanece como o único momento em que senti uma verdadeira inquietação durante minhas entregas.